Sabe aquelas coincidências inacreditáveis da vida? Alguns chamam de sorte, outros de coisas do acaso. Mas o fato é que quase todo mundo tem alguma história impressionante para contar, desde as mais corriqueiras do dia a dia até os acontecimentos mais assustadores. Nessa lista, eu vou te contar alguns dos casos mais surpreendentes de coincidências que ficaram conhecidas mundialmente. Eu me chamo João Nilson e você está no canal Fatos Curiosos. Bebê é salvo duas vezes pelo mesmo homem. Na década de 30, um homem chamado Joseph caminhava pelas ruas de Detroit quando um bebê cai da janela de um pequeno prédio. O bebê caiu em cima de Joseph e ambos saíram ilesos. Um ano depois, esse mesmo bebê caiu da mesma janela e, acredite, caiu novamente em cima de Joseph, que passava no mesmo local no dia, e ambos saíram ilesos novamente. Sorte milionária. Um homem em Nova Jersey comprou uma garrafa de suco de laranja por $5, mas quando chegou em casa, sua mulher achou muito cara e fez ele devolver a garrafa, já que em outras lojas era mais barata. O homem então decidiu comprar 2 bilhetes de loteria com o dinheiro que recebeu de volta e acabou ganhando $315 milhões. A maldição do carro de James Dean. Em setembro de 1955, James Dean perdeu a vida em um acidente de carro enquanto dirigia seu Porsche. Depois do ocorrido, o carro passou a trazer má sorte. Quando o carro foi rebocado do local do acidente e levado a uma garagem, o motor escorregou e caiu sobre o mecânico, despedaçando ambas as suas pernas. Depois o motor foi comprado por um médico que o colocou em seu carro de corridas e faleceu logo depois de que uma corrida começou. O mesmo ocorreu com outro piloto na mesma corrida. Seu carro usava o eixo cardano do carro de James. A garagem onde o Porsche foi reparado posteriormente foi destruída por um incêndio. Mais tarde, o carro foi exibido em Sacramento, nos Estados Unidos, mas caiu da armação em que estava e quebrou o quadril de um adolescente. No Oregon, o trailer em que o carro estava sendo exibido deslizou de onde estava preso e destruiu a fachada de uma loja. Finalmente, em 1959, o carro misteriosamente quebrou em 11 pedaços enquanto estava suspenso em um suporte de aço. Mark e o cometa Halley. Mark nasceu no mesmo dia da aparição do cometa Halley, em 1835, e morreu no dia do seu aparecimento seguinte, em 1910. Ele mesmo previu isso em 1909, quando disse: "Eu vim com o cometa Halley em 1835, ele voltará ano que vem, e eu espero ir-me com ele." Como no livro. No século XIX, o famoso escritor de terror Edgar Allan Poe escreveu um livro chamado O Relato de Arthur Gordon Pym. Era sobre náufragos sobreviventes que ficaram muitos dias em um bote aberto antes de decidirem abater e devorar um camareiro que se chamava Richard Parker. 46 anos mais tarde, em 1884, uma embarcação afundou com apenas 4 sobreviventes que ficaram em um bote aberto por muitos dias. Alguns dias se passaram e os 3 membros mais experientes da equipe fizeram o mesmo que os personagens daquele livro e comeram o camareiro, que também se chamava Richard Parker. Cuidado com o táxi. Em 1975, enquanto pilotava uma pequena moto nas Bermudas, um homem foi atingido e morto por um táxi. Um ano depois, o irmão deste homem foi morto da mesma maneira, e ele estava pilotando a mesma moto. Mas as coincidências apenas começaram. Ele foi atingido exatamente pelo mesmo táxi, pilotado pelo mesmo motorista, carregando o mesmo passageiro. Misterioso monge evita 3 enforcamentos. Joseph Heine era bastante conhecido como pintor na Áustria do século XIX, mas aparentemente era um cara miseravelmente infeliz. Tentou suicidar-se a primeira vez quando tinha apenas 18 anos. Ele tentou se enforcar, mas foi interrompido pelo misterioso aparecimento de um monge capuchinho. Quando ele tinha 22 anos, tentou o enforcamento novamente, mas foi salvo novamente pelo mesmo monge. 8 anos depois, sua morte havia sido encomendada por outros que o haviam sentenciado ironicamente à forca, por causa de suas atividades políticas. Novamente, sua vida foi salva por intervenção do mesmo monge. Quando ele tinha 68 anos, Joseph finalmente foi bem-sucedido ao tirar sua própria vida com uma arma de fogo. Aparentemente, seu salvador não parava balas, mas seu funeral foi conduzido pelo mesmo monge capuchinho, um homem que ele nunca conheceu.
uma bala que atinge seu alvo anos depois. Henry pensou que havia driblado a bala. Em 1883, sua namorada tirou a própria vida após ele ter terminado o relacionamento. O irmão da moça, enfurecido, caçou Henry e deu um tiro nele. Acreditando que havia ceifado a vida de Henry, o rapaz com um tiro na cabeça tirou a própria vida. Mas Henry não havia falecido, pois a bala o havia atingido de raspão no rosto e se alojou em uma grande árvore. Certamente, ele pensou que era um homem de sorte. Anos depois, Henry decidiu cortar a grande árvore, que ainda tinha a bala em seu interior. A tarefa parecia tão formidável que ele decidiu explodi-la com algumas dinamites. A explosão propeliu a bala exatamente na cabeça de Henry, que desta vez não escapou. Meninos gêmeos, vidas gêmeas. As histórias de gêmeos idênticos com vidas quase idênticas são comumente incríveis, mas talvez nenhuma seja tão única como a destes gêmeos idênticos nascidos em Ohio, nos Estados Unidos. Os gêmeos foram separados logo no nascimento, sendo adotados por famílias diferentes. Sem o conhecimento um do outro, ambas as famílias os chamaram de James. As coincidências apenas começaram. Ambos cresceram sem sequer saber um do outro. Mesmo assim, ambos receberam treinamento policial, ambos possuíam habilidades em desenhos mecânicos e carpintaria, e cada um deles casou com uma mulher chamada Linda. Eles chamaram seus filhos de James Alan com um L e James Alan com dois L. Ambos também divorciaram-se de suas mulheres e casaram novamente, e ambas as mulheres chamavam-se Betty. Ambos tiveram cães chamados Toy. 40 anos depois da separação prematura, eles foram reunidos. Lincoln e Kennedy. Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846. John Kennedy foi eleito para o Congresso em 1946. Lincoln foi eleito presidente em 1860 e Kennedy em 1960. Os nomes Lincoln e Kennedy têm 7 letras. Ambos estavam comprometidos com os direitos civis. As esposas de ambos perderam filhos enquanto viviam na Casa Branca. Os dois foram baleados numa sexta-feira. O sobrenome da secretária de Lincoln era Kennedy. O sobrenome da secretária de Kennedy era Lincoln. Ambos os presidentes foram assassinados por sulistas, e os dois foram sucedidos por sulistas. Ambos os sucessores tinham o sobrenome Johnson. Andrew Johnson, que sucedeu a Lincoln, nasceu em 1808. Lyndon Johnson, que sucedeu a Kennedy, nasceu em 1908. Os primeiros nomes dos dois sucessores tinham o mesmo número de letras. O assassino de Lincoln nasceu em 1839. O assassino de Kennedy nasceu em 1939. Os dois assassinos eram conhecidos pelos seus 3 nomes, e os nomes de ambos têm 15 letras. O assassino de Lincoln saiu correndo de um teatro e foi apanhado em um depósito. O assassino de Kennedy saiu correndo de um depósito e foi apanhado em um teatro. Os dois assassinos foram assassinados antes do julgamento. Lincoln foi morto na sala Ford do Teatro Kennedy. Kennedy foi morto no carro Ford de modelo Lincoln. Uma semana antes de ser morto, Lincoln esteve em Monroe, Maryland. Uma semana antes de ser morto, Kennedy esteve na Marilyn Monroe. Mortes gêmeas. Em 2002, aos 70 anos de idade, 2 irmãos gêmeos morreram com poucas horas de diferença em acidentes separados na Finlândia. O primeiro dos gêmeos morreu quando foi atingido por um caminhão enquanto andava de bicicleta. Algumas horas depois, a apenas 1,5 km do local do primeiro acidente, faleceu o outro irmão, também num acidente. Sósia do rei Humberto I. Em Monza, na Itália, o rei Humberto I foi a um pequeno restaurante para jantar, acompanhado de seu assistente. Quando o dono do restaurante tomou o pedido do rei, o assistente notou que ambos, o rei e o proprietário, eram praticamente sósias, tanto no rosto como fisicamente. Então ambos começaram a conversar e descobriram coisas incríveis. Ambos nasceram no mesmo dia do mesmo ano, 14 de março de 1844. Ambos nasceram na mesma cidade. Ambos casaram com mulheres com o mesmo nome, Margherita. No mesmo dia da coroação do rei Humberto I como soberano da Itália, o outro homem havia aberto seu restaurante. Em 29 de julho de 1900, o rei foi informado que o outro homem havia falecido em um misterioso tiroteio. Quando ele expressou em público o seu pesar, foi morto por um anarquista na multidão.
Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Então valeu e até a próxima.